Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui então dando continuidade na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo. Rezemos pedindo ao Espírito Santo para que nós possamos mergulhar na palavra de Deus neste dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então pedir ao Senhor a graça de mergulharmos. Nós vamos terminar hoje essa primeira carta a Timóteo. Nós fizemos ontem os 3 primeiros capítulos, nós faremos hoje os 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6. Você pode tomar a palavra de Deus para que a gente possa então meditar um pouco juntos, né? Lembrando que depois do vídeo a gente vai pegar a Bíblia, vai ler, né, esses capítulos com mais cuidado, rezar com a palavra de Deus, fazer as anotações. Amém? Então, 1 Timóteo 4 diz assim: o Espírito, no versículo 1, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé. Mais uma vez, volta o tema da apostasia. Paulo dizendo que no fim dos tempos, né, aquele dizendo nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelo conhecimento e pelos que conhecem a verdade. É interessante, né? Paulo vai dizer mais uma vez da apostasia, mas vem dizer mais uma vez desses espíritos embusteiros, desses impostores, né? Em cada carta ele vai falando ali desses impostores que se colocam no meio da igreja, né? Que se colocam diante dos fiéis. E ele diz então, aqui no início do versículo 3, proíbem o casamento. Então a gente já vê que já naquela época já havia um ataque direto ao matrimônio, né? Ao matrimônio. Então, nos nossos tempos não tem sido diferente, pelo contrário, né? A gente tem visto que o matrimônio tem sido atacado de uma forma feroz nos nossos tempos. Feroz, de todos os meios possíveis e imagináveis, o casamento tem sido atacado. O sacramento do matrimônio tem sido atacado de todos os lados, e nós precisamos defender, né? É fácil? Não é fácil, não é fácil. Nenhuma vocação é fácil, né? Quer moleza, senta no pudim. Não é assim que o pessoal fala? Gente, não é fácil. Então, o mundo de hoje diz, não, aquilo que não está sendo muito fácil, ali não sustenta, não, tá dando problema. E a gente tem tratado muitas vezes o matrimônio como se fosse um simples namoro, né? Namoro pode terminar? Pode, né? Então tem gente, não vou terminar o namoro, gente, não tá dando certo, tá namorando, não tá dando certo, termina. Termina logo com isso, né? Mas o casamento não. O matrimônio não é um namoro. O matrimônio é algo sério, né? É algo que a gente, diante de Deus, assumiu para o resto da vida, né? Pode acontecer algum problema ao longo da vida, mas nós não podemos negar que o matrimônio tem sido atingido e tem sido ferido profundamente, e estão tirando a sacralidade do matrimônio. Estão no nosso mundo de hoje tirando diante dos nossos olhos a sacralidade do matrimônio. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos fiéis, não é mesmo? E agora, a partir do versículo 7, Paulo vai falar do ministério de Timóteo, né? O ministério de Timóteo, ele diz assim,
quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as, ainda falando do mesmo contexto. E aí ele continua, exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Versículo 12, um versículo que eu ouvi muito ao longo da minha vida, né? Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Por que esse versículo foi tão importante para mim? Porque eu tive um encontro pessoal com Jesus aos 18 anos, né? Ainda posso dizer como Santo Agostinho, tarde te amei. Ó, beleza tão antiga e tão nova. Eu amei tarde, né? Mas não tão tarde, graças a Deus, né? Amei a tempo, né? E nós, enquanto estamos dizendo, Charlene, eu já tenho idade avançada e agora que eu tô começando a prestar atenção nas coisas de Deus, glória a Deus, bendito seja Deus. Mas agora falando aqui para os jovens, aquilo que Paulo disse a Timóteo era jovem. E quando o versículo 12 vem dizer, ninguém te despreze por seres jovem. E o jovem é muito desprezado muitas vezes, né? Não é que síndrome de coitadinho, não. Mas, por exemplo, a gente na igreja, né? Estava em um grupo de jovens e era assim, tudo de errado que acontecia, sem investigação nenhuma. Onde estava o problema? No grupo de jovens, né? Ah, deu um problema assim, o grupo de jovens. Então, nós, muitas vezes, éramos desprezados às vezes, né? Não sempre, não por todo mundo. Mas isso não matava a gente, não. A gente era feliz assim mesmo. Mas acontecia, né? Acontecia de colocar-se a culpa na gente, de tratar a gente de qualquer jeito, de ser, às vezes, ignorante com a gente, né? Isso acontecia com uma frequência grande. Porque às vezes se respeitavam ali os mais velhos, se respeitavam as pessoas que estavam mais tempo na igreja, até os outros movimentos. Mas quando chegava no grupo de jovens, tadinho, né? Vamos descer a lenha nesses meninos. Mas a palavra de Deus diz, ninguém te despreze por seres jovem. Também aqueles que estão fora, né? Porque os de dentro dizem assim, de dentro da igreja, né? Nada, isso aí é tudo fogo de palha. Já ouviu isso? Isso aí é tudo fogo de palha, esses meninos aí, ó. Fica lá com o terço pendurado no bolso. Não sei pra que isso. Fica com o terço pendurado no braço, que bobagem, né? Ah, pelo amor de Deus, se joga com essas ideias deles, né? Mas não, o jovem é capaz de dar grandes respostas a Deus. O jovem é capaz de dar respostas definitivas a Deus. O jovem é capaz de dar respostas extremamente radicais a Deus. É verdade. O jovem não dá resposta só parcial, só para um momento. O jovem tem sede de eternidade. O jovem tem sede de verdade. Às vezes a gente pensa assim, não vamos pregar a verdade nua e crua, como a gente diz para o jovem, não. Porque o jovem não aguenta. Mentira! É mentira! O jovem gosta da verdade, o jovem ama a verdade, o jovem deseja a verdade. E o jovem não gosta de coisa mais ou menos, gente. A gente se engana com os jovens. Né? Eu digo isso porque eu tive meu encontro pessoal com Jesus aos 18 anos e nunca voltei atrás. Isso não é mérito meu, não. De uma grande multidão, graças a Deus, de jovens que tem assumido a graça de Deus. Então, não voltei atrás e todas as minhas decisões com Deus, elas foram fortes, foram verdadeiras, foram autênticas. As respostas que eu dei a Deus na minha juventude, elas foram primordiais para a minha vida. Elas foram essenciais para a minha vida. Se tem uma fase da minha vida que foi importante para mim, com Deus, foi a minha juventude, né? Eu comecei a caminhar na igreja aos 18 anos e a igreja encheu a minha vida de alegria. A igreja encheu a minha vida de visão, né? Ampliou a minha visão, me deu propósitos maravilhosos, né? E o que encheu a minha vida era isso. Minha juventude foi cheia, lotada de retiros,
de encontros e de grupos e de pregações e de tantas coisas, né? Então, Deus tem feito maravilhas no meio da juventude. E aquilo que Paulo diz para Timóteo serve para cada um dos jovens e serve para cada um de nós também, né? Não sou tão jovem mais, mas dentro de mim a experiência da juventude, ela é viva e ela vai ficar viva para o resto da vida, porque foi ali que eu tive o meu primeiro encontro pessoal com Jesus, o batismo no Espírito Santo, das experiências mais maravilhosas da minha vida começaram ali. Mas não pararam ali, não. Graças a Deus. Nós continuamos nessa experiência. Aquilo que foi plantado ali, foi regado, vai agora frutificando, né? Muita coisa já frutificou ali, porque também a gente diz assim, o jovem é responsável pelo futuro. O jovem é o amanhã, né? O jovem é o futuro. Não, gente, o jovem não é o futuro, não. O jovem é o presente, é agora. Claro, no futuro ele vai se tornar um adulto maduro, responsável, mas hoje ele é protagonista. Hoje o jovem é protagonista. Hoje é o tempo do protagonismo dos jovens, né? Também. Então, não é o amanhã, não. O jovem não é o amanhã. O jovem é o hoje, né? Temos aquela música da Renovação, Sentinelas da Manhã. E muita gente canta errado, canta assim, Sentinelas do Amanhã. Não, gente. É do amanhã, não é da manhã. Né? Isso quem falou foi São João Paulo II. Essa é uma frase de São João Paulo II, dizendo que os jovens eram os sentinelas da manhã, uma jornada mundial da juventude. Ele falou isso, né? Então, eu trago essa experiência no meu coração dessa realidade. Ninguém te desprezes por seres jovem. E é interessante que ainda na juventude, eu tive a experiência, por exemplo, de começar a assumir algumas coordenações importantes, né? Algumas coordenações assim que nós talvez não assumiríamos antes, que pessoas não dariam. E quando as pessoas começaram a ver, não só eu, mas o grupo de jovens, o Recri, que é o meu grupo ainda, né? Quando as pessoas começaram a ver como a gente estava levando as coisas a sério, o tempo de caminhada que a gente tinha e como a gente ia assumindo um protagonismo na evangelização, aí as pessoas pararam de desprezar a gente. Porque a gente também comprovou nas nossas atitudes que era possível confiar em nós, que poderiam confiar na gente, porque a gente não estava brincando de ser cristão católico, a gente era de verdade, não é? Então sejamos de verdade, não sejamos meia boca, sejamos de verdade, né? Sejamos para a verdade. E aí São Paulo vem dizer, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis. Então ninguém te despreze por ser jovem, é aquilo que eu estou falando. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis. E a gente percebeu que Deus foi fazendo isso no nosso grupo, no Recri. Nós começamos a nos tornar modelos. Gente, eu não digo isso com orgulho espiritual, não. Estou dizendo para você, sobretudo para você jovem, e para você que olha talvez para os jovens de uma forma equivocada, né? Teve uma mulher da igreja, uma vez eu estava conversando com ela veio conversando comigo, e eu era jovem, ela virou para mim depois e falou assim, odeio jovem. Ela estava meio revoltada, assim, com alguns jovens, né? Da família dela. Mas aí, ela falou comigo, odeio jovens. Eu olhei para ela e falei, socorro, vou sair correndo. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis. Como que a gente vai se tornar modelo para os fiéis? No modo de falar, vamos tomar cuidado com as conversas, vamos tomar cuidado com o modo que a gente fala, né? As nossas palavras precisam expressar Cristo Jesus. As nossas palavras precisam ser as palavras de Jesus, né? Precisamos pedir ao Espírito Santo para colocar as palavras de Deus na nossa boca. E precisamos pensar, isso que eu falo, Jesus falaria? Aí a gente começa por aí. No modo de falar, de viver, a nossa vida precisa refletir a verdade do Evangelho. A nossa vida precisa refletir a verdade de Jesus Cristo.
E o nosso modo de viver é mais importante do que aquilo que a gente faz. A gente pode ser um grande evangelizador, a gente pode ter um ministério de música maravilhoso e gravar CDs, a gente pode ser um pregador famoso que prega no Brasil e fora do Brasil, a gente pode ser um intercessor cabuloso, a gente pode ser um ministro de cura e libertação fenomenal, a gente pode ser muita coisa. Mas se a nossa vida não refletir Cristo, isso não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, no modo de viver, na caridade, porque no final das contas a gente vai responder somente pelo nosso amor, e o amor com que nós fazemos aquilo que nós fazemos, na caridade, na fé. Nós precisamos ter a chama da fé acesa, porque senão vai chegar um sopro de doutrina, um sopro de tantas realidades difíceis e vai apagar a nossa fé. Nós precisamos estar firmes na fé. E na castidade. Quando é que começa a castidade? A castidade começa desde sempre, desde que nós nascemos. E qual que é o período da vida onde nós precisamos com mais afinco exercitar a castidade? Na juventude. Um jovem casto, ele com certeza será um adulto casto, né? Ou vamos dizer, muito provavelmente ele será um adulto casto. Pode ser até que ele tenha sido um jovem casto e que depois ele se deixe levar por alguma realidade. Mas a possibilidade de um jovem casto seguir na castidade para o resto da vida é muito maior do que um jovem que viveu longe da castidade e ao longo da vida ele vai ter muitas dificuldades de viver a castidade. Gente, nós precisamos ser castos, viu? Jovens, pelo amor de Deus, quem foi que te falou que namoro foi para viver o ato sexual? É para o casamento. Quem foi que te falou que tem que viver de qualquer jeito a sua castidade? Quem foi que te falou que você não deve ser casto no seu modo de falar, no seu modo de olhar, no seu modo de se vestir, no seu modo de se comportar, no seu modo de namorar? Quem te falou que é bobagem ser casto, gente? Para com isso. Não tenha vergonha da castidade, jovem. Não tenha vergonha. Eu lembro que eu tinha uma blusa, né? E não é só blusa não, né? Não era só blusa não, graças a Deus. Eu lutei e vivi a castidade na minha juventude e tenho a graça, né, da castidade hoje dentro do sacramento do matrimônio, obviamente na fidelidade, né? Mas eu lembro que eu trabalhava em Belo Horizonte, aí eu ia às vezes com a minha blusa da Canção Nova, castidade, Deus quer, você consegue. Gente, aquilo era a polêmica das nações no meu serviço. Na hora que eu entrava com aquela blusa, castidade, Deus quer, você consegue, com uma cruz desse tamanho ainda. Ai, meu Deus do céu, era um rebuliço no local. Um rebuliço total. Era todo mundo mais ou menos primeiro emprego, assim. O povo ficava louco com aquela camisa. Que é isso, castidade? Ah, não sei o que. Ah, eu nem ligava, né? Eu até gostava da polêmica. Vamos polemizar mesmo para ver se o povo toma vergonha. E eu lembro que numa dessas vezes, andando no centro de Belo Horizonte, eu vi um jovem, né? Um rapaz, porque para o rapaz ainda é mais difícil às vezes assumir uma coisa dessa, né? Por causa da nossa sociedade, a visão que se tem, né? Até machista das coisas. E eu lembro que tinha um jovem muito bonito. E ele tava com a camisa dele, castidade, Deus quer, você consegue, andando pelo centro de Belo Horizonte. E eu pensei nisso, né? Eu tinha camisa também, as minhas amigas também gostaram da ideia e compraram, né? Muitas delas realmente viviam, a grande maioria delas vivia também, a gente não brincava, como eu disse, no grupo de jovens, né? Nem tudo foi perfeito a vida inteira, mas havia uma luta intensa, graças a Deus, no grupo. E aí eu vendo aquele jovem, eu pensei nisso, né? Às vezes a gente é um outdoor vivo. Às vezes nós somos um outdoor vivo, pelo nosso jeito de vestir, pelas camisas que evangelizam, sim, mas pela nossa vida. A nossa vida precisa ser um outdoor vivo. Que as pessoas, ao olharem pra gente, elas se sintam animadas. Por mais que elas entendam que nós não somos perfeitos, que as pessoas pelo menos entendam que a gente deseja, que a gente quer e que a gente está lutando pela santidade, não é? Nós podemos dizer como Paulo diz, ainda não lutamos até o sangue na luta contra o pecado, precisamos lutar mais, mas que a cada dia a gente lute mais, né? Vamos continuar, que senão a gente fica só nesse versículo, do tanto que eu gosto dele, né? Ai, gente. Enquanto eu não chegar, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma
que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. O que São Paulo está falando aqui? Porque Timóteo ele estava à frente da igreja nascente ali naquela localidade, né? Então ele era bispo, né? Muito provavelmente o que nos indica aqui a palavra é que ele era bispo, né? Ele estava à frente, ele conduzia a igreja ali naquele local. Assim são os nossos bispos, né? Na Arquidiocese de Belo Horizonte, o nosso bispo que conduz a igreja particular de Belo Horizonte é Dom Valmor, não é assim? E nós temos aí os bispos auxiliares também na nossa arquidiocese. Então é disso que Paulo está falando. Vamos lá no capítulo 5. No capítulo 5, vai falar sobre a realidade das viúvas, né? Então a gente pode acompanhar aí no capítulo 5 que vai dizer que aquelas viúvas que têm família, que a família cuide delas, né? Que não desampare as viúvas. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus inteira diz muito sobre o amparo dos órfãos e das viúvas, né? Vamos amparar o órfão e a viúva, isso agrada o coração de Deus. E aqui está dizendo, a igreja ela amparava aquelas viúvas que não tinham filhos, que não tinha ninguém por elas. Mas aquelas viúvas que tinham família, a palavra de Deus vem dizer, olha, que a família cuide dessa viúva, né? Agora a igreja viu que existe ali a viúva e ninguém é cuidado por ela, a igreja vai cuidar dessa pessoa, não vai deixar essa pessoa desamparada, né? Agora vem também dar aqui uma recomendação às viúvas, né? Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recorda-lhes isto para que sejam repreensíveis. Agora vamos falar para as viúvas, né? Nós falamos para os jovens, agora vamos para as viúvas. Gente, as novelas estão virando a cabeça da galera, né? Pelo amor de Deus, né? Quem foi que disse as senhorinhas de hoje em dia não são mais as senhorinhas de antigamente, misericórdia. Não parecem mais, né? Mas não tem como ser mais de antigamente, porque antigamente passou, nós estamos em novos tempos. Ok, estamos em novos tempos, mas a moral não mudou, né? Então nós precisamos saber envelhecer. Nós precisamos saber viver bem cada etapa da vida. Nós não podemos atropelar a infância, a gente tem atropelado a infância, a gente tem feito as nossas crianças ouvirem músicas que não são para a infância, que na minha opinião também não são para nenhuma fase da vida, mas muito cedo as crianças estão começando a ouvir músicas muito ruins. Nós estamos colocando roupas muito ruins nas nossas crianças. Nós estamos ensinando coisas muito ruins para as nossas crianças. A gente deixa as crianças assistirem filmes péssimos, novelas. A criança não deveria assistir, nenhum de nós deveria. Mas então a gente vê que na infância está sendo ali injetado muita coisa ruim. Os adolescentes já estão parecendo assim, adultos, já começam a viver na adolescência o que não cabe, então não se entende muito bem. Olha que a adolescência já é tão difícil, né, gente? Todos nós que fomos adolescentes um dia, não é fácil ser adolescente, porque a gente está numa mudança muito grande e existem muitas dúvidas e os traumas vêm todos à tona na adolescência e a rebeldia muitas vezes vem à tona na adolescência, já não é fácil. Se a gente não coopera, não colabora com os adolescentes, a gente não forma os adolescentes, a gente não ama os adolescentes, se não tem uma família estruturada, o negócio fica ruim, né? Aí, na adolescência, pai e mãe já deixam o menino levar a namorada para dormir com ele dentro de casa. Que é isso, gente? Né? Aí já deixa a menina dormir com o namorado, pelo amor, né? E aí chega na juventude, a pessoa não se aguenta mais. A pessoa já está tão gasta, ela já está tão usada, ela já está tão... Os sentimentos dela já estão tão destroçados que ela não aguenta mais, não aguenta mais. É por isso que nós temos um trabalho grande a fazer com jovens, porque se esse jovem é batizado no Espírito Santo, se esse jovem tem um encontro pessoal com Jesus, ele tem então a capacidade de se refazer e de começar de novo, né? E de começar uma vida nova. Por isso é tão importante, como nós falávamos aqui da juventude. Mas a gente entra aí na fase adulta e nós vemos adultos imaturos, nós vemos adultos que não sabem sustentar nada na vida, né? E nós precisamos ser adultos maduros, nós precisamos lutar pela nossa maturidade, nós precisamos lutar para que nós sejamos fiéis, que sejamos justos, que sejamos íntegros,
que vivamos aquilo que Deus deseja, né? E que nós eduquemos bem os nossos filhos, que nós sejamos um exemplo também para os outros. Mas aí chega então a fase a partir dos 60 anos, né? A gente entrando aqui na realidade das viúvas, né? Mas não só as viúvas. Então, gente, acha que ficou viúva, já tá velhinha, não quer, né? Aí não, eu preciso arrumar um namorado, porque a televisão fala que eu tenho que arrumar um namorado, porque senão eu vou ficar para trás das minhas amigas, eu preciso ir pro forró, porque é lá que é legal, e eu preciso beber, e eu preciso fumar, e eu preciso parecer um adolescente como idoso, né? Como idosa eu preciso parecer uma adolescente. E a gente vai vendo idosos que parecem mesmo adolescentes, gente. É uma tristeza. Eu sei que muita gente vai torcer o bico ouvindo isso. E, sinceramente, eu não me importo. Mas a gente tem que viver bem cada fase da vida. A fase, já a partir dos 60 anos, a pessoa já é madura, ela já viveu, ela já é capaz de dar um conselho, ela já é capaz de sentar ali com os filhos, sentar ali com os netos e poder dar um bom conselho, né? Ela já sabe o que foi que ela viveu que não foi bom, já sabe o caminho certo a tomar. Então, o ancião, né, o idoso, ele é capaz de ser essa maturidade, ele é capaz de ser essa referência para os outros, né? E nessa fase tão importante da vida, onde não é mais aquela fase onde a pessoa consegue fazer muitas coisas às vezes, né? Não tem a disposição física de quando tinha 20 anos, mas tem uma maturidade que não tinha ainda aos 20, né? Então, nessa fase você não vai trabalhar como trabalhava, talvez você não vai fisicamente fazer as coisas que você fazia, mas você vai ser uma referência para os outros, você vai ser alguém que a pessoa pode buscar em você um conselho, né? Você vai ser alguém que vai sustentar a sua família pela oração, você vai ser um exemplo também de busca de Deus, Gente, aí a gente quer inverter as coisas, eu quero viver tudo de errado que eu não vivi, né? Então, olha o que São Paulo diz, aquela que pelo contrário vive nos prazeres, embora viva, está morta. É duro, São Paulo, né? Vocês acham que as minhas palavras são duras? Olha a palavra de Deus, hein? Aqui na carta de São Paulo a Timóteo. Aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recorda-lhes isto, para que sejam irrepreensíveis. Gente, vamos cuidar dos nossos velhinhos, né? Mas vamos rezar para colocar juízo na cabeça. Vamos sentar junto, vamos dar atenção, vamos ver, né, como é que tá. E vamos dar ali, às vezes é triste isso, mas às vezes os mais jovens precisam dar aos filhos, às vezes ali, precisam dar conselhos aos pais, né. Se for necessário fazer isso, faça. Se for necessário sentar, ter uma conversa, né, mas traz para perto, traz para junto, né, porque não é fácil. No versículo 13, além disso, habituam-se a andar ociosas de casa em casa, falando das viúvas jovens. Vamos lá no versículo 11. Não admitais viúvas jovens, porque se sentirem os atrativos da paixão contrária a Cristo, quererão casar-se outra vez. Está falando aqui dessa assistência a igrejas viúvas. Olha, as viúvas jovens, vocês não precisam preocupar com elas como vocês vão se preocupar com as idosas, não. Por quê? Aí vai falando aqui, e incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso. Além disso, habituam-se a andar ociosas de casa em casa, né? Aí fica de casa em casa, não só ociosas, mas também indiscretas e curiosas. Então tá dizendo para as viúvas aqui, gente, andar de casa em casa, ociosa, indiscreta e curiosa, vai arrumar um negócio para fazer dentro de casa, pelo amor de Deus. Não fica andando de casa em casa ociosa, indiscreta e curiosa, não. Né? As fifi, né? Vamos parar de fifizice, pelo amor de Deus. Falando coisas que não devem. Vamos tomar cuidado, né? Já cheguei numa fase da vida que eu tenho que pensar no que eu tô falando. Fica falando o que vem na cabeça, não. E aí ele vem falar do direito dos sacerdotes, a partir do versículo 17, os presbíteros que desempenham bem o cargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, pois diz a Escritura, não atarás a boca ao boi. Então é por isso que os nossos padres, eles recebem um salário, né? Eles têm um pagamento.
porque o operário é digno do seu salário, mas que os padres também vivam de maneira honrosa, né? Aí também Paulo vai dizer a Timóteo, porque Timóteo era responsável por esses presbíteros, né? Como o bispo, ele era responsável ali pelos presbíteros, que também eram chamados de anciãos aqui. Aos que faltam suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Então é por isso que os bispos têm que dirigir os padres, essa é a função deles, né? Eu te conjuro diante de Cristo, de Deus e de Cristo, Jesus e dos anjos escolhidos aqui, guardes essas regras sem prevenção. Então ele vai ensinando Paulo vai ensinando Timóteo como ele deve guiar a igreja, como ele deve guiar a igreja local que foi ali dada a ele, aos cuidados dele, né? E aí ele vem falar aqui, quando fala no versículo 23, né, coisa que às vezes o pessoal confunde, não continue a beber só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago, das frequentes indisposições. Então São Paulo não está mandando ele se embriagar, não. Está falando o vinho aqui, no caso de Timóteo, como algo terapêutico, né, como algo terapêutico. Isso não é para quem tem problema com o alcoolismo ficar bebendo com desculpa que está na palavra de Deus, não, viu, gente? Os pecados dos homens às vezes são conhecidos já antes de levados a juízo, outras vezes o serão depois. Da mesma forma, as boas obras ou já são manifestas ou não poderão permanecer ocultas. Então a gente vai vendo aqui os diversos conselhos que Paulo vai dando a Timóteo para que possa levar bem e manter ali a igreja, né, no caminho certo, no rumo certo. Vamos lá no versículo 6 do capítulo 6. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como também, tampouco, nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Se a gente for pegar aquilo que o Papa Francisco nos ensina, nos fala, ele fala muito sobre isso, a idolatria do dinheiro. Nós temos que tomar cuidado com a idolatria do dinheiro. Hoje em dia a gente quer ter muitas coisas, a gente tem muitas ambições, até por causa da propaganda que é demais, celular na mão, televisão ligada, então essas propagandas vão colocando ambições no nosso coração, né? E Paulo diz, olha, se a gente tem o que comer, o que vestir, tá ótimo. Então vamos nos contentar com o pouco, para que não entrem essas ambições no nosso coração e nos afastem de Deus, né? E que essas ambições acabem por nos afastar do Senhor. Versículo 12, combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Então nós também, como Timóteo, devemos combater o bom combate da fé. Em presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, de Jesus Cristo, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade, recomendo-te que guardes os mandamentos sem mácula, irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós guardemos então a palavra de Deus no nosso coração. Sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Eu tenho dito nestes dias e volto a repetir aqui no vídeo, né? Tenho conversado com os irmãos de caminhada sobre isso e digo também a nós nesse vídeo, não maquiemos o Evangelho, não maquiemos a palavra de Deus, vivamos a palavra de Deus, lutemos, nós vamos juntos, meus irmãos, porque nós vamos conseguir, com a graça de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,